você tocou num ponto legal e eu queria fazer só uma... Eu queria esmiuçar um pouco mais essas 4 atitudes e começar por um fanatismo. E aí eu acho que tem tudo a ver com o caminho pregresso que você já fez dentro da política, que é o seguinte: muito do que você já comentou, ele trouxe aqui numa dessas 4 atitudes do fanatismo, que é a política já está posta, é tudo igual, político é tudo igual. Esse é o Brasil... fatalismo, não o fanatismo. Fatalismo. Do fatalismo, é esse primeiro ponto que eu queria falar. O Brasil já está como está, as autoridades já... isso aí a galera manda no adianta Brasil. fazer nada. Não adianta Vamos todos entrar para morrer. política, não adianta resolver, arregaçar as mangas, porque político é tudo igual. Um negócio E meio o Brasil já é nihilista. desse jeito, entendeu? A gente aqui sei lá, como é que eles falam dos Estados Unidos? Sei lá, vira-lata, a galera que a gente só tá vivendo. A saída do Brasil é o aeroporto, exatamente. Guarulhos. Essa é a frase que a gente costuma ouvir e até reproduzir. Você acha que isso não é uma forma de escudo, inclusive dessa geração, para não arregaçar de fato as mãos, para não querer fazer algo em prol de uma melhora? Quando eu falo sobre isso, eu me pergunto, a gente discute sobre isso, porque, obviamente, eu não sou de família política, então quando você acaba enveredando pelo caminho da política, as pessoas constantemente te questionam as razões da tua escolha e do teu caminho. Então a gente acaba conversando muito sobre esse assunto. Será que vale a pena, né? Será que... Meu filho, o que você vai se meter com isso? Exato. Assim, a primeira coisa é que a gente não pode desdenhar do poder da agência humana, né? Da ação humana. A ação humana incide na história, incide na realidade. Se a gente partir de um princípio filosófico, de filosofia prática, de que a ação humana é indiferente, a gente também vai cair inevitavelmente no niilismo. Mas, sem considerações muito teóricas, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Cara, o Lula foi preso e saiu da prisão recém-casado, com 76, 77 anos de idade, e foi rodar o país para voltar a ser presidente da República. O Zé Dirceu foi preso e saiu da prisão com quase 80 anos de idade, e foi rodar o Brasil para reorganizar o PT para reconquistar o poder. Você pode discordar deles em tudo, como eu discordo. Tá? Campo oposto em tudo. Sim. Só que você tem que reconhecer uma coisa: esses caras querem muito exercer o poder. E eles estão dispostos a sacrifícios para alcançar os objetivos, que são sacrifícios reais, dedicar a vida, o tempo, tudo, se consumir por aquilo, né? Então, eu sempre digo o seguinte: no fundo, claro que é difícil mudar as coisas, o establishment tem força, eu não sou ingênuo. Só que no fundo tem também uma disputa muito simples de quem quer mais. Tá entendendo? E quando eu quero alguma coisa, eu estou disposto a dispor dos meios para atingir isso. Isso significa pagar um preço. Você não acha que você vai mudar o Brasil se dedicando meia horinha por dia a criticar alguém na internet? No Twitter. Você precisa ter noção do que você está querendo de verdade. Então, eu faço essa provocação, sabe? Que é uma provocação que eu me faço também. Então, esse pessoal que está mandando no país há tanto tempo e que a gente critica com razão... Eles não estão lá à toa. Eles não estão lá à toa. Os caras deram a vida para estar lá. E os caras estão dedicando e se sacrificando pelo negócio. Então, se nós, que temos boas intenções, julgamos ter as ideias corretas, queremos fazer as coisas direito, não conseguimos competir com eles em nível de entrega, de desejo e de capacidade de sacrifício, então aí fica difícil, né? Então... é uma provocação, né? A provocação é real, sabe? O quanto você quer realmente uma coisa. É aquela que São Tomás falava, né? Eu não lembro como é que é a história direito. Alguém perguntou para São Tomás, desculpa misturar o profano e o sagrado aqui, perguntou para São Tomás como é que faz para ser santo. E aí São Tomás, obviamente quem perguntou isso para São Tomás esperava uma suma teológica, uma descrição detalhada dos caminhos para a santidade. E aí São Tomás responde: querer. Ponto. Porque se você quer, na profundidade do desejo de querer realmente, você vai depois dispondo dos meios, entendeu? Então acho que falta muito isso. E eu tenho a impressão também de que
Toda vez que a gente tem um substantivo bem abstrato, tipo sistema, o establishment, ele é, ao mesmo tempo, assustador e, ao mesmo tempo, confortável. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Entendeu? Porque eu não vou lutar contra o sistema, entendeu? Muito grande. Agora você personificou o Dirceu, o Lula, nananana. Então, são pessoas que compõem o que a gente chama de sistema. E eu tenho a impressão de que se nós não pessoalizarmos as nossas ações e os nossos inimigos ideológicos e não lutarmos contra a ideologia em si, mas contra quem está falando, quem é aquela pessoa, em que contexto ela está falando e por que é que as ideias dela são capazes de penetrar como talvez as minhas não sejam, a gente vai sempre ficar lutando contra um monte de espantalho, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque eu já caí demais nessa esparrela de lutar contra a ideologia, o sistema, o establishment. E no fundo isso nada existe de verdade. Existe como uma abstração que a gente cria para entender o cenário, mas não são coisas corporificadas. Quem é corporificado são pessoas. Então a gente tem que exercer ações reais. Como o Henrico fez, ele entrou no universo da política, para isso ele recebeu o voto de uma pessoa, voto de outra pessoa, de outra pessoa. Ele entrou numa sala real, sentou lá realmente, assinou vários papéis, tomou várias decisões, fez várias reuniões. A gente tá aqui sentando a bunda numa cadeira, fazendo um podcast, em vez de ficar brigando com moinho de vento na internet, entendeu? Contra as ideologias, o establishment e tudo mais. Eu tenho a impressão, por que eu tô falando isso? De que o alcance do sentido só vai acontecer de fato na hora em que eu olhar para a coisa que eu desejo combater, para a pessoa, para a coisa que eu desejo combater e ver quais são os meios reais de chegar até ali. Eu me lembro de quando eu me converti, né, eu me tornei católica, eu me lembro de que um dos grandes alívios foi falar assim, meu Deus, Jesus Cristo existiu. Não é uma religião... uma aura mística que é o que eu quero, dependendo da circunstância, mas era uma pessoa. Então a minha adesão precisa ser uma adesão pessoal a ações que uma pessoa de fato promoveu, sabe? Você acha que esse confronto do abstrato versus o concreto e a gente ficar muito morando ali na abstração é uma das causas de sofrimento? Até assim, eu diria que desnecessário, o Luiz Henrique. Sem dúvida. E algo que eu acho que vale muito a pena colocar, vai bem ao encontro disso que você está colocando, do que o Henrico pôs agora há pouco, é que, no fim das contas, a minha ação, ela é, antes de tudo, uma ação que eu tenho para vencer a mim mesmo, né? Porque quando a gente pensa em derrubar um sistema, quando a gente pensa em vencer, né, um establishment, quando a gente pensa em fazer algo que ataque um oponente que esteja lá fora, de fato, quando eu vejo a realidade lá fora como algo muito maior, muito mais detalhada do que eu tenho capacidade de lidar, isso gera um desânimo e eu me retraio, né? A grande luta que nós, no fim das contas, precisamos travar é uma luta a priori conosco mesmo, né? Então, a grande vitória que eu preciso ter, a primeira grande vitória, é a vitória de começar a ser mais senhor da minha vida, de vencer aquilo que atrapalha o meu desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente ainda não mudou nada aqui dentro. Né? São aquelas pessoas que querem resolver o problema da camada de ozônio, mas não conseguem arrumar a cama. Não consegue arrumar a gaveta Toda de Peterson cueca, falava de meia. disso também. E aí, puxa,
E esse é um dos pontos que Frankl vem nos lembrar, principalmente quando ele fala do fatalismo, né? Não fique tão preocupado com o que você consegue fazer a nível macro. Veja o que de melhor você pode fazer na luta que você trava consigo mesmo, né? O que se você me Claro, por permite, tem uma coisa que uma vez me falaram, você conhece o Rogério, que é deputado? Rogério Santos é um amigo nosso em comum, que também é bem católico, e ele, uma vez, estava fazendo campanha política, e foi um momento bem difícil, Lara, que foi logo depois que a gente teve o nosso problema com o Guido de saúde, tinha feito várias cirurgias, né? E aí, depois que terminou as primeiras cirurgias, eu falei para minha esposa Maria Clara, falei, olha, eu vou precisar agora ir para campanha, isso foi em 2022, tenho que sair de casa, campanha é 6 meses fora de casa e tal. E aí, um dia, no meio da campanha, vou chegar no ponto específico aí, no meio da campanha, a Maria Clara estava sentada no carro com ela atrás, alguém estava dirigindo, e ela fez a pergunta mais fatal de todas. Ela virou assim e falou, pô, Henrique, você está sacrificando, né? Sabe, cansada, etc e tal. Ela virou e perguntou assim, mas, Henrique, e se depois de todo esse seu esforço, desse nosso esforço, o Brasil não mudar? Ou seja, se o resultado prático, macro da nossa ação não for o esperado. Perfeito. E aquilo foi uma pergunta Você nem estava dura para mim, pensar sabe? naquele É verdade. momento. Você que vai se empenhar na política ou em qualquer empreendimento mais grandioso, você tem que levar a sério a possibilidade dos efeitos desejados não serem alcançados. E aí eu fiquei muito encucado com isso. Um dia eu compartilhei com o Rogério, que era candidato naquela eleição também. Aí ele virou para mim e falou assim, Henrique, você lembra como é que começa o Ato dos Apóstolos? Eu falei, pô, Rogério, não lembro. Bora não, Rogério. Eu tô num drama aqui. Os Atos dos Apóstolos começam com a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês lembram, né? Assim, Jesus passou 40 dias ressuscitado, aparecendo para os discípulos. E aí, naquele momento, se você ler agora, depois ele reli várias vezes o começo dos Atos dos Apóstolos, está naquela expectativa. Jesus vai embora e os discípulos estão reunidos e está chegando a hora de fazer a última pergunta. Imagina, você é um discípulo, qual que é a última pergunta que você vai fazer para Jesus presente, de corpo glorioso e alma, antes de ascender aos céus? E vocês lembram qual é a última pergunta? Algum discípulo vira, deve ter sido São Pedro, mas a Bíblia não fala. E tá todo mundo lá naquele tensionamento, né? Tipo, tá acabando. Aí algum corajoso vai lá e pergunta, é agora, Senhor? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, tudo bem que você ressuscitou, morreu na cruz, perdoou os pecados, mas é agora que você vai restaurar? Então, a pergunta é uma pergunta política, macro, mundana. Perfeito. Você vai mudar as coisas agora? É agora que você vai restaurar o Brasil? É agora que você vai acabar com o establishment? É agora? E a pergunta de Jesus é a resposta de Jesus é a resposta da perspectiva cristã para a coisa. Ele vira e fala, não convém a vós saber os tempos e as estações que o Pai fixou, mas eu vou subir aos céus, vou enviar o meu Espírito para que vocês sejam minhas testemunhas. Ponto. Então é a dimensão religiosa do que você está falando. Ou seja, no fundo, o que é exigido de nós cristãos é esse empenho de ser fiel até as últimas consequências ao encontro que nós fizemos com Cristo. E o resultado prático disso varia muito. E aí eu encerro... Não, claro, eu ia citar uma fala tua. Ah, é? Não, mas vai lá. A fala minha é uma coisa solene. Não, tem uma frase, sabe aquele historiador Remy Brague? Achei que você ia falar do Eliot. Não. Que eu vi uma citação que você fez recentemente. Tem essa daí, tem um cara que chama Remy Brague, que tá vivo ainda, eu acho. É um historiador católico, filósofo também. Perfeito. E ele fala o seguinte, a cristandade medieval, que é o grande modelo de organização social inspirada no evangelho, inspirada no cristianismo, a cristandade medieval não foi construída por homens e mulheres que queriam construir uma cristandade. Ótimo. Foram construídos por homens e mulheres que queriam levar até as últimas consequências do seu encontro pessoal com Cristo. Queriam ser santos, basta querer. E de tabela, as coisas foram se organizando de tal maneira a espelhar o que elas estavam buscando na ordem social. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho
da curadoria. Nossa, não é, Lara? O que Exato. tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.